Marcos capítulo 16, vou usar dois textos, Marcos 16 e depois Mateus 28. Primeiro Marcos 16. Eu quero trazer textos paralelos dessa noite, para nós aprendermos sobre esse assunto, que é muito interessante. Eu não falei aqui ainda sobre isso. Marcos capítulo 16, no versículo 15, diz assim, Jesus Cristo, e disse-lhes, isto é, disse-lhes Jesus, disse aos seus 11 apóstolos, depois que ele ressuscitou: vão pelo mundo todo e pregue o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crê já está condenado, ou será condenado. O mesmo texto agora escrito pelo evangelista Mateus. Nós lemos o texto escrito por Marcos. Agora nós vamos ler o mesmo texto, o mesmo assunto, a mesma fala, no mesmo momento, para as mesmas pessoas, agora escrito, narrado pelo evangelista Mateus. Mateus 28, a partir do versículo 18, que ele diz assim. Vamos ler desde o 16. Volta aí, desde o 16, desde o versículo 16. Os 11 discípulos foram para a Galileia, para o monte em que Jesus lhe indicara. Quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Meu Deus, dos 11, alguns ainda duvidaram que ele estava ali. Então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer, a guardar a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. O mesmo texto, Jesus dizendo também aos seus discípulos, agora de uma forma diferente, mais ampla, escrita pelo evangelista Mateus. Por que eu estou fazendo essa comparação de textos? Porque interpretar a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, não é feita, não é uma maneira saudável fazê-lo, pegando versículos aleatórios, versículos que não dizem o que dizem, ou que dizem apenas algumas coisas. Então precisa ter uma compreensão maior de outros textos paralelos para se perceber o real sentido do ensinamento da palavra. Aqui nós estamos diante do texto chamado de a grande comissão, ou seja, Jesus, depois de ressuscitado, ele aparece para os seus discípulos, já para ir ao céu, e ele lhes outorga a possibilidade, o comando de sair fazendo discípulos. É chamada, ele os comissiona. Eu ressuscitei, toda a autoridade me dada nos céus e na terra, então vocês agora vão e façam discípulo. Discípulo para quem? Para Jesus. Tem um pessoal que costuma fazer discípulo para si. 1 mais 1, você que é meu discípulo amado. Não, não é discípulo para você, é discípulo de Jesus. Fazer discípulo para Jesus. Aí, ao fazer esse discípulo para Jesus, é para fazer o quê? Façam um discípulo de todos os povos, gente, tribo, língua, nação, aonde vocês forem. Façam discípulos e batize-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensina eles a guardar, a obedecer tudo o que eu lhes ordenei. Mas o que? É a Bíblia inteira que Jesus ordenou? Não. Tudo que Jesus ordenou, tudo que Ele falou, tudo que Ele reinterpretou, toda forma de ponto de vista interpretativo de Cristo, de todas as Escrituras do Antigo Testamento e, posteriormente, do Novo Testamento, que não existia naquela época. Mas eu quero falar-lhes nessa noite, aliás, aprendermos juntos nessa noite sobre o batismo. O que é batismo? Há necessidade de ser batizado nas águas? O que você acha?
realmente tem essa necessidade? Ele falou que era para batizar, mas precisa ser batizado? Não precisa? Quem não for batizado, será que não vai para o céu, está perdido? Você vê que em Mateus ele não fala que aquele que não crê será condenado, ele traz outra abordagem. Mas enfim, são muitas as dúvidas. O que é batismo? Batismo lava pecado, purifica pecado? Não. Eu preciso batizar em água corrente, água parada? São dúvidas que alguns irmãos têm me trazido. E eu preciso dessa palavra nessa noite, porque nós já temos 2 candidatos ao batismo, e eu creio que teremos mais a partir dessa palavra de iluminação, de conscientização daquilo que Cristo disse. Então, o que significa? Qual que é a forma de batizar? É por imersão? É por aspersão? É em nome de Jesus? É em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Qual a diferença do batismo de João para o batismo de Jesus, para o batismo com o Espírito Santo? Ou seja, é muito batismo. Isso dá nó na cabeça das pessoas. Aliás, a verdade é que a maioria daqueles que inclusive foram batizados nem sabe por que foram batizados, para quê, e se resolveu alguma coisa, se serviu para alguma coisa. A gente vem no pacotão, especialmente naquelas igrejas que ficam motivando você a batizar. Quantos anos você tem? Tem 11 anos. Olha, quando tiver 12, você corre que eu tenho que batizar você. E aquela forçação para ter mais gente, para batizar mais gente, como se batizar resolvesse. Vocês percebem que eu nunca, faz 3 anos, eu nunca falei sobre batismo aqui. Nunca preguei. Porque eu não estou muito preocupado com o batismo. Porque o batismo acontece, é pedido para ser batizado aquele que aconteceu algumas coisas na vida, como aconteceu aqui. Porque batizar aquele que não creu, dar mais um banho nele. Não vai resolver nada. Não se torna um discípulo de Jesus Cristo de Nazaré. Mas o que é esse batismo? O batismo de Jesus é o mesmo de João. Marcos capítulo 1 diz que apareceu João nas campinas do Jordão, batizando o batismo de arrependimento. É o mesmo? Não, não é o mesmo. Não é o mesmo batismo. O batismo que Jesus Cristo mandou fazer não é o mesmo de João. O de João era para arrependimento de pecados. O batismo de João evidenciava uma certa mudança de comportamento. Ou seja, os frutos dignos de arrependimento. Mas eles ainda esperavam o Salvador. O Messias não tinha vindo executar, efetivar e consumar a salvação. Então aquele batismo era muito mais uma exterioridade de uma possibilidade de ser perdoado. O batismo do Cristo agora é um batismo para aquele que já foi perdoado, e não para aquele que poderia ser perdoado. Mas, Felipe, acompanha comigo aí, Lucas 3. Vamos ver o que era o batismo de João. Se é o de Jesus, se é o mesmo. Mas não era nas águas? Não estou falando de água. Se é o mesmo significado? Não, não é, não tem nada a ver. O batismo de João é outra coisa. É batismo para arrependimento. Veja lá, Lucas capítulo 3, a partir do versículo 7. Olhe bem o contexto. Por isso que eu falo que ler a Bíblia tem que entender um contexto. Não adianta sair pregando versículo isolado que vai fazer doutrina que não existe. Que batismo é esse? Veja bem, a partir do versículo 7 do capítulo 3 de Lucas. João dizia às multidões que saíam para ser batizadas por ele. Onde? No Rio Jordão. O que o João falou? Raça de víboras. Meu Deus do céu. Ou seja, filho de serpente, né? Serpentes no coração. Raças de víboras. A víbora corre, é lisa, se esconde, é venenosa e astuta, escorregadia. Raça de víboras. Quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? Deem frutos que mostrem o arrependimento de vocês. E não comece a dizer para si mesmo, ou seja, nós somos judeus, nós nascemos em Israel, nós somos da etnia dos israelitas. Não, Abraão é o nosso pai, porque eu lhes digo que destas pedras Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. Olha a dureza da palavra de João, para aqueles que queriam ser batizados. O machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der fruto será cortada e lançada no fogo. O que devemos fazer então? Perguntavam as multidões. João respondia: quem tem 2 túnicas, dê uma a quem não tem nenhuma. E quem tem comida, faça o mesmo, reparte. Não permita que haja necessitado. Alguns publicanos, cobradores de impostos, traidores de Israel,
também vieram para serem batizados. Eles perguntavam: mestre, o que devemos fazer? Ele respondeu: não cobrem nada além daquilo que lhes foi estipulado, ou seja, não fiquem cobrando imposto demais. Eles cobram além, se enriquecem. Então alguns soldados lhe perguntaram: e nós, o que devemos fazer? Ele respondeu: não pratique extorsão, nem acuse ninguém falsamente. Ou seja, não plante prova contra ninguém, não. Não dá aquele jeitinho de lançar aquela prova ilícita para poder incriminar o outro. Contentem com o salário de vocês. O povo, versículo 15, estava em grande expectativa, questionando em seu coração se acaso João não seria o Cristo, porque a autoridade dele era tanta. Parece que houve um alvoroço. Eles falaram: será que esse João Batista é o Cristo, é o Messias? É aquele que nós estamos esperando? Aí ele diz: não, eu não sou. João respondeu a todos: eu os batizo com água para arrependimento, mas virá alguém mais poderoso do que eu, tanto que eu não sou digno nem de desamarrar as correias das suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então o batismo de João para nós não tem valia mais, porque é um batismo para mudança de comportamento. Exteriorizava um certo remorso resultante da culpa e durava apenas por um período, porque todo aquele que vem para o batismo, mas que não se arrependeu de fato, que não houve uma intervenção divina, dura um tempo. Tanto é que a maioria das pessoas que estão aí fora foram batizadas. E aí, adiantou? Estão seguindo Jesus? Não estão, porque a religião consegue conduzir as pessoas por um tempo, por um período, mas daqui a pouco não vai mais, desanima. Aliás, a nossa nação é uma nação católica, e está todo mundo batizado praticamente, desde criancinha. E aí, o que mudou? Está melhor a nação? Não está, porque a água em si não resolve nada. O batismo de João era um apelo para a proximidade do Cristo que vinha, e ele fala: olha, é para vocês arrependerem, mas está vindo um outro aí, que esse sim, não vai nem batizar vocês na água, esse vai batizar vocês com o Espírito Santo e com fogo, ou seja, ele vem para perdoar vocês, o pecado de vocês, para concluir a obra da salvação, e a partir desse batismo que acontece na interioridade de vocês, de fato, o coração de vocês, que é coração de pedra, explodirá com esse fogo. O coração de vocês agora iluminará de tal forma que cairá as escamas dos olhos de vocês, e vocês de fato enxergarão que eu sou o Messias. E ele também, numa segunda interpretação desse fogo, esse fogo, além de ser essa explosão de um coração de pedra e um coração de carne que é refeito, agora não por um símbolo externo, mas pelo poder do alto, esse fogo também é símbolo de juízo. Ou seja, ele é aquele que separa, se você pegar os versículos posteriores, é aquele que separa o joio do trigo, aquele que separa o trigo e coloca o trigo no celeiro e queima toda a palha. É esse batismo que João estava predizendo: olha, eu estou aqui nesse processo de apresentar para vocês Jesus. A hora que ele chegar, ele vai fundir em vocês uma nova consciência, uma nova forma de enxergar a vida, uma nova forma de relacionar-se com o Pai. O que é batismo, então? O que é esse batismo que nós fazemos, que nós vamos fazer, se Deus quiser, no segundo domingo de março, dia 13, se não me engano? Se Deus quiser, a não ser que haja alguma alteração, ou ter que esperar para incluir mais alguém, dia 13 de março. Para que nós batizamos então? Como que se deve ser batizado? É por imersão? É por aspersão? Por que nós não batizamos quando éramos crianças? O primeiro texto nós lemos: ide por todo mundo, pregai o evangelho a todas as pessoas, aquele que crê será salvo, aquele que não crê será condenado. Se despende, se infere daí que para ser batizado tem a necessidade de crer. Não basta batizar a criança, ok, quem o faz, tudo bem, tem igrejas que fazem, mas eu digo que não significa nada, porque Jesus disse que do reino de Deus é nas criancinhas. Essa ideia litúrgica
dogmática que se eu não batizar a criancinha, ela é pagã. Não, esse conceito de pagão é aquele que não crê em Deus. Então só se torna pagão a partir do momento que se começa a crer. Porque enquanto não se crê, não sabe nem que existe Deus. Não é verdade? Por isso que a gente não batiza. Então, que batismo é esse que nós precisamos fazer, que nós fazemos, se ele não é necessário batizar quando é criança? Por aspersão, por imersão. O que é imersão? É mergulhar, é imergir na água. Algumas igrejas batizam com um pouquinho de água na cabeça. Se você olhar o capítulo 8 de Atos, escrito por Lucas, você vai perceber Felipe caminhando, evangelizando o eunuco. O que aconteceu? Ele aproxima-se daquele homem que era o tesoureiro nacional da rainha de Candace. Ele estava lendo o livro do profeta Isaías e falou, Felipe se aproxima do lado dele, da carruagem. Eu imagino a carruagem caminhando e o Felipe, correndinho. Você está entendendo o que você está lendo? Ele falou, não, mas não tem ninguém que me ensina. Aí convida o Felipe entra na carruagem, senta ao lado daquele homem famoso, explica para ele que o texto de Isaías estava falando de Jesus Cristo. Aí de repente estou passando por um ribeiro, e esse eunuco fala, olha, aqui tem água, o que me impede de eu ser batizado? Aí o Felipe olha e fala, não, se você crê de todo o coração que Cristo é o Filho do Deus vivo, não tem problema, vamos batizar você. Eles descem imediatamente naquele ribeiro, e pelo que diz os estudiosos, aquele ribeiro devia ter um palmo de água, não dava para sepultar ali, imergir. Possivelmente ajoelhou ali, o Felipe jogou água na cabeça dele, batizou em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ele foi embora para o estado dele, servindo a Jesus Cristo de Nazaré. Ou seja, a premissa é que ele creu de todo o coração. Então a água, a quantidade e forma não tem muito a ver, se é corrente, não é corrente, porque é apenas uma simbolização. Outros equivocadamente dizem, não, mas você não pode batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, tem que batizar em nome de Jesus e do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não, Atos dos Apóstolos, quando Pedro fala isso, e o que nós devemos fazer então, diante desse discurso maravilhoso de Pedro? Ou não, vocês têm que se arrepender, sejam batizados em nome de Jesus. Ou seja, esse em nome de Jesus é por causa da autoridade que Jesus deu. Esse em nome de Jesus é diante da crença de que esse Jesus é tudo no céu, na terra, e agora é Senhor do seu coração. É em nome, ou seja, na representabilidade que vocês têm, agora vocês serão batizados em nome dele. Mas a premissa é do Mateus, que diz, batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque foi Jesus quem falou que era para fazer assim. Então a fórmula batismal é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, nesse contexto desse Deus que é Jesus, e é um nome que está acima de todo nome. E nós ficamos achando que no batismo é um passe de mágica. O que acontece quando eu batizo? Não, você batizou, está purificado, está isso, está aquilo, e você levantou, está salvo, resolveu o teu problema, o capeta nem te toca mais. Não, isso aí é mágica, isso não existe. Batismo é mais que isso, batismo é muito mais que isso. O batismo, amado, o que é batizar então? Que ele falou que era para ir, fazer discípulo, batizar e ensinar. Batismo, meus queridos, primeiro, há uma confusão muito grande com a conversa de Jesus com Nicodemos. Projete aí, Felipe, João capítulo 3. Porque a argumentação é essa, olha, aquele que não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. Está vendo, pastor? Se não nascer da água, que é o batismo, não pode entrar no reino de Deus. É uma confusão muito grande com esse versículo. Mas não é isso que o versículo diz. João capítulo 3, vamos lá juntos comigo, vamos olhar. Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus, alguém que era membro do Sinédrio. Ele veio a Jesus à noite e disse, mestre, sabemos que ensina da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que você faz, se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou, digo-lhes a verdade, Nicodemo, se ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nossa, já foi na plata de Nicodemos, né? Perguntou Nicodemos, mas como pode alguém nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e renascer. Respondeu Jesus, digo-lhes a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito.
Batismo não lava pecados. Esse nascer da água não é ser batizado, amado. Nascer da água, primeira compreensão baseada no contexto, é nascer biologicamente. Aonde você estava dentro do ventre da tua mãe, envolto em quê? Em água, placenta, água. Você nasce biologicamente. O que é carne, o que é espírito. Se você precisa nascer da água, estar vivo fisicamente, e agora precisa de nascer do espírito. Porque nascer da água não significa nascer biologicamente, não implica em você automaticamente a condição de nascer de novo, a condição de ser filho de Deus. Não é porque nasceu da água, nasceu biologicamente, nasceu de uma família, está vivo, que você está salvo. Você precisa nascer de novo, Nicodemo. Você nasceu biologicamente, mas agora você precisa nascer do Espírito. E isso só Deus faz, para você entrar e para você ver. E a Bíblia diz, no primeiro capítulo de João, que são filhos não nascidos da carne, nem da vontade do homem, mas nascidos de Deus. Só Deus pode fazê-lo. Então, esse batismo, esse nascer de novo, nascer da água, não é batizar, amados. Fosse assim, seria fácil. Nós íamos pegar aqui, fazer aquelas campanhas, arrumar uns balões aí na frente, e começar a trazer todo mundo aqui, para botar uma piscinão de ramos ali, uma piscinão dos 5 mil litros, e batizar todo mundo de Araponga, estava todo mundo salvo, resolvido, regenerado, e estava todo mundo indo para o céu. Não se pegar a pessoa, colocar ele num tanque d'água, lavá-lo e depois ele sai do mesmo jeito que estava, porque não é a água em si. A água não lava pecado. O que é que lava pecados, amado? O sangue de Jesus é que purifica pecado. Primeira carta do evangelista João, no capítulo 1, versículo 7, diz assim: se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E a água de Jesus Cristo? Não. E o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. É o sangue que lava pecado. Nascer da água, então, é nascer biologicamente. A água também é símbolo da palavra de Deus. O Cristo é a água viva. A água também regenera. Efésios vai dizer isso. Mas purificar pecado é o sangue de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Aleluia. De sorte que batizar não é suficiente se não houver nascido de novo. Por isso que eu não fico falando de batismo. Agora, quando vem me pedir, eu fico feliz que eu solto até rojão. É extraordinária a minha alegria. Meu Deus do céu, é algo fantástico. Mas então, Paulo, pelo amor de Deus, pregação complicada. Achei que o batismo salvava, ia até batizar. Ia batizar meus nenenzinhos, meus filhinhos. Não vai adiantar, não. Batismo não, eles são de Jesus. Para que dar banho nos coitadinhos? Só para ter mais um membro? Tem uns que estão batizando agora criancinha com 8, 9 anos. Eu creio em Jesus. Aí já corre o pastor batiza para ter mais um número de membros, né? Aumentou mais um no rol de membro da comunidade. Não, preocupado com o rol de membro, não. Eu quero saber se o seu nome está escrito no rol de membro do céu, no livro da vida do Cordeiro. E só você sabe se está escrito lá, eu não sei. Por que é o batismo? Para que serve o batismo? O que é o batismo para mim? Primeiro, o batismo é para você. Psicologicamente, é uma concreção do acontecido na subjetividade. Eu já sei que Deus já me lançou sobre mim a sua graça e o seu Espírito. Ele já expandiu a minha consciência. Eu já nasci de novo. Eu já fui batizado com o Espírito, selado com o Espírito. Eu já fui inserido no corpo espiritual de Cristo, que é a igreja. Aí, esse ato externo é uma concreção daquilo que eu já experimentei dentro. É exteriorizar aquilo que já aconteceu na minha mente. Eu já encontrei o Cristo. Esse Cristo já é o meu Deus. Eu já tive luz na consciência e eu creio perfeitamente que Ele é Deus. Então esse batismo primeiro é para mim, porque eu sou gente, sou humano, já aconteceu algo no meu espírito, mas eu preciso. Isso é muito bom. Aliás, é extraordinária a experiência do batismo. É um dia mais lindo que tem, porque ela tem esse poder psicológico de trazer a realidade, ao ato externo, aquilo que aconteceu na minha subjetividade. Eu já recebi a luz.
Olha, ajuda eu aí, Felipe, vamos apagar essa luz aqui, eu vou ensinar o que é nascer de novo esse povo. O que é nascer de novo? O que é ser batizado primeiro no coração? Paga tudo, gente. Eu e você estavam assim, os irmãos do YouTube aí não caiu energia não, filho, nós estamos fazendo uma orientação aqui. O que é o ser humano que não tem Deus? É o ser humano que não tem Deus, é o que está na escuridão, está assim, não percebe nada, não enxerga nada, tenta servir a Deus, inclusive tenta servir a Deus fazendo atos, se batizando, tomando ceia, fazendo penitência, busca servir a Deus tateando, vê se acha Deus e não encontra, buscando a Deus, mas não consegue porque está na escuridão. Aí não adianta fazer nada disso, não adianta batizar, não adianta participar de igreja, não adianta fazer promessa, não adianta ser padre, ser pastor, ser bispo, não resolve, porque está na escuridão, ainda não vislumbrou Deus. O que Deus vem e faz, primeiro, o Espírito Santo vem e faz, lança a luz, aleluia, aí acabou o problema, você enxergou, você viu Jesus, aí querido, não tem mais nenhuma dúvida com relação à sua condição de filho, a relação que você tem com Ele, o que Ele fez por você na cruz do Calvário. Agora não é mais as tuas ações, agora você enxerga, inclusive enxerga primeiro a si mesmo, depois enxerga a possibilidade da comunhão, e enxerga que obedecer a Ele descendo as águas do batismo é agora um privilégio, não uma obrigação, é agora um desejo da alma e não uma imposição da igreja, é agora um desejo imensurável de dizer para todo mundo, olha, eu agora recebi essa luz e caminharei nessa luz que é Jesus Cristo de Nazaré. Glória a Deus, né, Daniel? Esse é o batismo. O batismo é para mim. Cronologicamente, esse batismo possibilita uma data desse abraçamento pessoal da convicção de ter nascido de novo. Porque você não sabe, você sabe o dia que Deus lançou essa luz no teu coração, e fala, meu Deus, eu conversava esse dia com o irmão, né, irmão? Falou, pastor, eu era religioso, tinha minha religião, sempre tive, um homem honesto, extraordinário, uma postura, né, fantástica na vida, um homem já de 50 e poucos anos. Ele falou, pastor, agora eu olho para a palavra, olho por Cristo e me é claro. Até eu fiz esse exemplo com ele ali no gabinete. Eu falei, é tudo tão claro, é só Jesus, não precisa de mediador mais, não precisa mais ninguém. Ou seja, ele nasceu de novo. Aí o ato do batismo é que, cronologicamente, você fala, não, você lembra, eu nasci de novo, não sei que dia, foi um dia que eu recebi essa luz, mas no tempo eu lembro que eu fui batizado nas águas, dando testemunho aqui fora daquilo que aconteceu dentro. Por isso que é maravilhoso o batismo. Batismo nas águas, amado. O que é o batismo então, pastor? O batismo não é essa dramatização, como simbolização daquilo que Jesus fez na sua morte e na sua ressurreição. Vamos lá, Bíblia de novo. Romanos capítulo 6, versículo de 3 a 5. Comunidade cristã vive está. Que forma que nós usamos para batizar? Por imersão. Eu mergulho na água. Por quê? Porque primeira palavra batismo, que vem do grego, passa pelo latim, significa mergulhar, imergir. Submergir na água, ou em qualquer coisa. Então, batismo, a gente usa essa forma, adotou como forma, eu acho mais bonita. Ah, mas se tiver uma pessoa velhinha que você não pode colocar dentro d'água, a gente batiza por aspersão, não tem problema nenhum. Mas por que também que essa simbologia, essa dramatização dessa forma é mais bonita? Vai lá, Romanos 6, a partir do versículo 3, fala assim, Paulo, ou vocês não sabem que todos nós, que fomos batizados em Cristo Jesus, não é batismo nas águas, fomos batizados na sua morte, portanto fomos sepultados com Ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Se dessa forma fomos unidos a Ele, na semelhança da sua morte, certamente o seremos também à semelhança da sua ressurreição. Ele está fazendo uma simbologia, batizados na morte de Cristo. O que é isso, amados? Quando Cristo morreu, toda a humanidade morreu nele. Toda a humanidade foi inserida, batizada, imergida na sua morte.
a morte vicária, substitutiva. A simbologia do sepultamento. Ao ser sepultado, toda a humanidade morreu o pecado em Cristo Jesus. Quando Jesus vence a morte, ressuscita, toda a humanidade ressuscitou com ele. Então vai ser todo mundo salvo? Não, é só para aquele que crê. É um testemunho de fé. A simbologia é essa, por isso que eu gosto da simbologia do batismo. Simboliza, dramatiza o que aconteceu na cruz do Calvário. Quando eu pego você e coloco, deito na água e levanto você, ou seja, está simbolizando aquilo que aconteceu na cruz. Pela fé eu creio nisso. Você deita, morreu com Cristo. Sobe da água, ressuscitou com Cristo. Não é o ato em si, é a dramatização, é a simbolização de tudo quanto Cristo fez na cruz do Calvário. Batismo é um testemunho de fé. É por isso que aquele que quer ser batizado, eu batizo com o maior gosto. Porque batismo é um testemunho público. Batismo é um testemunho, é um grito para todo mundo que a partir de agora eu estou seguindo Jesus. Eu já recebi essa luz. Não recebi um conjunto de dogmas, não recebi um catecismo, não recebi uma doutrinação da comunidade, não. Eu recebi a luz. Cristo agora é tudo para mim e eu sou dele inequivocadamente. Eu descanso no seu amor incondicional e eterno. Então eu vou testemunhar para todo mundo. Estou seguindo Jesus. É um testemunho público, sabe do quê? Por que eu preciso ser batizado? Se você já recebeu essa luz. Porque a partir de então você está testemunhando que a partir de agora você faz parte de um corpo, que é a igreja. É um corpo espiritual? Sim, mas é uma igreja local. É um testemunho público de que a partir de agora eu quero me engajar com essa comunidade. O Jesus que ia batizar com o Espírito Santo, ia separar o trigo no celeiro, esse celeiro do amor, esse celeiro do aconchego, que é a comunhão dos santos. Que é a reunião, seja aqui, seja debaixo da ponte, seja na sua casa, mas é a reunião, é o prazer de estar em comunhão com aqueles que também receberam essa luz. Esse testemunho que agora eu faço parte dessa igreja. Não CNPJ, mas essa igreja gente, essa igreja que também caminha na luz. Então batizar, amados, batizar nas águas é apenas mostrar que você já nasceu de novo, você já foi iluminado, que agora você caminha com quem anda na luz. Que agora você não vive mais nas trevas, que agora você optou por caminhar por um povo que segue Jesus junto. É indispensavelmente necessário crer. Aqueles que creem, eu batizo com maior alegria no coração. Por isso que eu não sei quem creu ou quem não creu. Por isso que eu não fico forçando você a crer, porque não tem jeito de forçar a crer. O que eu posso fazer com você é te ensinar a palavra que o Senhor tem nos dado, junto aprendemos sobre Jesus. Agora, a decisão de fato, de saber se você recebeu essa luz, ou ainda está nas trevas, é só você quem sabe. E eu não tenho requisitos, nem tenho condições de fazer esse julgamento, essa avaliação. O máximo que eu consigo olhar é para alguns comportamentos, mas tem muita gente que tem um comportamento ilibado, entretanto caminha nas trevas, ainda não recebeu essa luz, porque Deus ainda não é o seu Deus. Deus ainda não é único e exclusivo na sua vida. Amados, eu concluo dizendo que aquele que creu em Cristo, Filho do Deus vivo, e entendeu que é somente Ele, que todas as coisas são por Ele e para Ele, não terá dificuldades de entender o significado do batismo. Segundo, aquele que foi impactado pela revelação do Evangelho, por essa luz, caiu escama, caiu tudo, se enxergou, percebeu Deus. Aquele que foi impactado pela revelação do Evangelho, das boas novas de Jesus, e decidiu desenvolver com ele uma relação de amor e serviço, certamente desejará ser batizado. Não tenho dúvidas que terá. Pastor, mas eu ainda não estou pronto, porque eu ainda peco. Filho, aí você não vai ser batizado nunca. Eu preciso parar de pecar. Não, daí se parar de pecar, você vai ser levado para o céu, que nem Elias e o Enoque. Enquanto nós estivermos aqui, nós vamos pecar. A diferença é que eu peco sabendo que eu tenho perdão. Que eu peco
sabendo que Cristo morreu por mim, que eu peco porque eu sei que eu não me banco, e quando eu peco involuntariamente, eu já sei onde correr, corro para os pés da cruz. Então não espere estar pronto para ser batizado, que você não vai estar pronto nunca. O que você precisa saber e ter certeza no seu coração, meu irmão, minha irmã, criancinhas que estão caminhando aqui, é crer nesse Jesus, é lançar-se nos braços do Pai, é reconhecer que Ele é o Filho do Deus vivo. Aí você vem, igual esses irmãos vieram desejosos, eu quero ser batizado. Eu falei, amém, vou batizar vocês. E se por acaso existe mais alguém dos nossos, que até o dia 13, perceber que já recebeu essa luz, amado, já foi amado pelo Pai, já decidiu seguir Jesus Cristo, venha também, só me avise um dia antes, eu vou ter a maior alegria de descer com você as águas batismais, para que você tenha essa experiência externa, essa experiência psicológica, essa experiência extraordinária. Quem pode batizar o outro? Só o pastor? Não. Quem foi discípulo de Jesus, ele falou para os discípulos, vocês vai, ensina, vai, prega o evangelho, faz discípulo e batiza eles. Até que se alguém decide ir para a água, eu quero que o meu esposo me batize, eu quero que a minha esposa me batize, eu quero que o meu filho me batize. Não tem problema nenhum, eu desço junto, só oriento como é que faz, porque é você. O evangelho é simples, é que a gente quer fazer gestão da vida do outro. A igreja, a religião quer fazer gestão da vida do outro, criar ritos. O rito do batismo é um rito, é uma liturgia, mas se ela ficar presa em si, ela vira passe de mágica, ela vira uma idolatria, ela trabalha em favor do ídolo. Não, o rito em si é apenas uma pedagogia, um ensino, para mostrar para você mesmo, para aqueles que estão do seu lado, e para a igreja que você agora é seguidor de Jesus de Nazaré.